permitam-me umas palavras preambulares e, antes de mais, agradecer a vossa presença. Todos, conhecidos, não conhecidos, para terem a paciência de uma simples fala. Não é uma apresentação, nem uma charla, é uma simples fala. Em segundo lugar, tenho também dirigir-me ao embaixador do meu país. No fundo, o estar aqui é uma honra, primeiro porque sobre os rios que vão por Babilónia, é precisamente o que diz Camões, nos encontramos, nos achamos, e eu acho aqui, depois de ter sido raptado pelo anterior embaixador durante 8 dias que me confinou no espaço da Casa de Portugal, portanto na Embaixada de Portugal, mas a Casa do Embaixador, raptou-me e estive lá 8 dias, aqui o Dr. Seixas da Costa faz o favor de me atender sempre que eu venho a Brasília. E é uma grande honra, porque eu gostaria de repetir aquilo que já disse noutro contexto, perante outro auditório. É uma honra estar perante um dos príncipes da representação de Portugal, que é ele, aliás, visível pela sua imensa cultura, pelo seu dinamismo, pela sua argúcia e inteligência na condução de assuntos externos num mundo muito complicado como é hoje, e por isso é que esta minha saudação não é apenas um ajuste de contas em troca de méritos, é aquilo que eu penso do embaixador de Portugal aqui em Brasília, e é pena que ele troque Brasília por Paris, porque é muito mais importante Brasília do que Paris no contexto, mas efetivamente há uma memória no Ministério dos Negócios Estrangeiros que justifica precisamente essa sua trajetória. Mas eu gostaria de lhe deixar estas palavras. E também é o responsável pelo Instituto Camões. Desde logo pela dimensão simbólica deste nome Camões. Eu recordo-me que na minha faculdade, nos intervalos em que os professores se reuniam, na altura em que os professores tinham tempo para se reunir e para discutir filmes e poesia, houve um grande cisma na Faculdade de Direito, dos vários professores. Os que eram defensores do Fernando Pessoa e os que eram defensores do Luís de Camões. Então, um dos meus grandes amigos, que era o meu grado professor Orlando Carvalho, tomava a palavra e dizia o seguinte: Fernando Pessoa é um grande poeta, mas tem como pátria a língua portuguesa. E Camões é um imenso poeta, que gosta dos fortes portugueses, da portuguesa gente, dos portugueses em carne e osso, e não apenas da língua portuguesa. E por isso, o grande poeta é Camões e não Fernando Pessoa. Eu não seria tão radical, mas verdadeiramente é bom dizer isto quando estamos aqui no Brasil, quando temos que assumir a cumplicidade das dificuldades da promoção da cultura, da divulgação da língua, das atividades culturais, e as pessoas que estão aqui merecem precisamente esta referência, porque é uma referência sentida e por quem conhece, efetivamente, estas dificuldades. Em terceiro lugar, o que é que eu me proponho? Aqui sim, como diria Fernando Pessoa, seria um verdadeiro desassossego que eu fosse falar de um livro a elogiar a mim próprio. E, portanto, não pode exigir que eu vá apresentar um livro, digamos assim, sobre patentes, mas aproveito isto para talvez falar de alguns tópicos a pretexto das patentes. O primeiro é uma breve referência quanto a esta trajetória. E a interrogação que me fazem é o seguinte: se o senhor é um constitucionalista, como é que se explica agora esta peregrinação em torno das patentes, ou seja, um tema localizado na área do direito comercial e das empresas? E a minha resposta é esta: é que não é verdade que o tema seja um tema só de patentes. É um tema de direito constitucional, um tema de direito internacional e um tema de políticas públicas. E por isso merece a pena dar-vos algumas explicações. A primeira é que a primeira vez que eu fui convocado para me pronunciar sobre temas de direitos de autor e de propriedade intelectual foi a convite de um professor da Faculdade de Direito de Lisboa. E o desafio que ele me lançou foi este: eu gostaria que viesse falar ao nosso seminário de mestrado e de pós-graduação sobre o direito de exclusivo
na Constituição Portuguesa. E aconteceu que eu fui defender uma tese diametralmente oposta à que ele defendia. Ele entendia que o direito de autor era um direito exclusivo, como a Constituição brasileira ainda insinua, um privilégio para aqueles que criavam obras, que descobriam coisas. E, portanto, o privilégio era a possibilidade de obterem uma compensação durante um certo prazo da validade dos direitos de autor, neste caso das patentes. E o que eu lhe fui dizer é o seguinte, é que verdadeiramente a troncalidade é o direito de autor e não propriamente a ideia de privilégio. E, sendo assim, compreenderão que o meu ponto de partida é sempre este. Quando há esta problemática da propriedade intelectual, da propriedade industrial, dos direitos de autor, eu localizo isto no campo dos direitos fundamentais, no campo dos direitos de autor, e a posição é esta. Se há um direito de troncalidade com dimensões pessoais e patrimoniais, esse é o dos direitos de autor. E, portanto, a primeira vez foi um desafio de um professor da Faculdade de Direito de Lisboa para eu ir defender a tese oposta à dele, em que insistia um pouco de que isto era uma lógica de privilégio e de exclusivo que não era compatível hoje com a ideia de dominialidade pública das criações culturais e intelectuais.